O senador Magno Malta se enfureceu com o desrespeito de deputados da extrema esquerda às vítimas de perseguição política do ministro Alexandre de Moraes, e em especial aos familiares de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, durante o debate do projeto de anistia para os presos políticos do dia 8 de janeiro. Durante a sessão do plenário do Senado, Magno Malta disse, de uma maneira muito específica: "Eu quero me solidarizar com a Jane." Quem é a Jane, senador Isalci? A Jane é a esposa do Clezão. O Clezão morreu dentro da papuda, morreu nas vísceras do Estado. Hoje, na CCJ da Câmara dos Deputados, onde eles estão discutindo a anistia para os presos do dia 8, pessoas inocentes que, por conta dos seus sonhos, dos seus ideais, estiveram aqui em Brasília. E todos nós sabemos que nós estamos vivendo num país onde vaca não reconhece bezerro, onde não há um ordenamento jurídico em voga e onde a finada Constituição já faz um tempo que faleceu. O senador prosseguiu. O Clezão morreu sob a tutela do Estado. E hoje, lá na CCJ, o deputado Túlio Gadelha se dirigiu à viúva de Clezão e às suas filhas e àqueles que lá estavam clamando por justiça, dizendo que os pares dele que ali estavam glamorizavam, embora tenha morrido mais um Clezão morreu como Qual foi o crime que ele cometeu? Olhem em que país estamos vivendo. Não é o povo brasileiro em si, porque só o povo brasileiro pode por si, mas nós estamos vivendo num país em que uma pessoa inocente, um trabalhador, morre nas vistas do Estado, senhor presidente, com pedido de soltura do PGR por não ter provas contra ele e com diversos laudos de comorbidade. Ele foi mantido lá de forma perversa pelo ministro Alexandre de Moraes. E só isso é um fato determinado para pedir-se o impeachment. É isso, é um fato determinado para pedir-se o impeachment de Alexandre de Moraes, impeachment esse que tem que vir da sociedade e da Câmara dos Deputados para que as pessoas entendam que esta casa funciona como juiz. O senador lembrou que as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes vêm recebendo o aval dos outros ministros do Supremo e disse: "Eu tenho dito que o Brasil hoje não passa de um consórcio de perversos, que envolve do PCC ao Comando Vermelho, ao MST, ao Executivo e à Suprema Corte deste país." Magno Malta afirmou: "Quem é culpado pela morte de Clezão? Alexandre de Moraes. Perverso, sem sentimentos, sem alma, sem qualquer senso de misericórdia." Magno Malta relembrou diversos abusos cometidos pelo ministro e disse: "Esse tumor foi crescendo e veio a furo. Ele veio a furo, o pus está saindo e está fedendo. O mundo inteiro tomou conhecimento. No dia 7 de setembro agora, o povo estava na rua sem medo para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Fora Moraes." O senador afirmou: "O presidente Pacheco recebeu o pedido de impeachment que foi entregue pelos deputados. O papel do presidente é fazer andar. Se vai ser aprovado ou não, não é problema dele, porque a conversa que sempre se ouviu neste plenário é: mas não passa. Tudo bem, não passa. Quem quiser votar contra, que vote. E quem entende, que vote a favor." A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia.
Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhores senadores, senhoras senadoras, senador veneziano, nosso amigo lá de Paraíba, ex-prefeito de Campina Grande, tenho grandes amigos ali, Campina Grande, colegas, muita gente de Campina Grande com quem tive oportunidade de estudar juntos e hoje colega de Vossa Excelência nessa casa. Senhor presidente, eu gostaria de nesse momento, me solidarizar. Nós não fazemos parte, nós temos divergências doutrinárias e políticas em algum ponto, não na vida, de maneira nenhuma, até porque a regra da boa convivência é o respeito, até quando as pessoas discordam 100% uma das outras, e não é o meu caso com Vossa Excelência, que com Vossa Excelência acho que a única diferença é que Vossa Excelência mora na Paraíba, eu moro no Espírito Santo, mas todos somos brasileiros, né? E todos somos baianos também. O Brasil nasceu na Bahia, todo paraibano é baiano, todo rio-grandense é baiano, todo paulista é baiano, porque foi lá que o Brasil nasceu. Mas, senhor presidente, de uma maneira muito específica, eu quero me solidarizar com a Jane,
Quem é a Jane, senador Exalci? A Jane é a esposa do Clezão. O Clezão morreu dentro da papuda, senador veneziano. Morreu nas vísceras do Estado. Hoje, na CCJ da Câmara dos Deputados, em que eles estão discutindo a anistia para os presos do dia 8, pessoas inocentes que por conta dos seus sonhos, dos seus ideais, estiveram aqui em Brasília, e todos nós sabemos que nós estamos vivendo num país onde vaca não reconhece bezerro, onde não há um ordenamento jurídico em voga e onde a afinada Constituição já faz um tempo que faleceu. Senhor presidente, me dirigindo a Vossa Excelência para dizer que a viúva do Clezão hoje, com as filhas na CCJ, assim como a esquerda reclama a morte do Herzog, jornalista e advogado, nos porões da ditadura, tudo eles se lembram. Aqui tem até uma medalha que as pessoas recebem, uma premiação que foi criada aqui nessa casa, como tantos outros. O Clezão morreu na tutela do Estado. E hoje lá na CCJ, o deputado Túlio Gadelha se dirigiu à viúva de Clezão e suas filhas, e aqueles que lá estavam, clamando por justiça, de que os pares dele que ali estavam glamourizando, embora tenha morrido, mas um terrorista. Clezão morreu como terrorista. Qual foi o crime que ele cometeu? E aí, olhem em que país estamos vivendo. Não é o povo brasileiro em si, porque o povo brasileiro só ele pode por ele. Mas nós estamos vivendo num país em que uma pessoa inocente, um trabalhador, morre nas vistas do Estado, senhor presidente, e com pedido de soltura da PGR por não ter provas contra ele e com diversos laudos de comorbidade. Ele foi mantido lá de forma perversa pelo ministro Alexandre de Moraes, e só isso é um fato determinado para pedir-se o impeachment de Alexandre de Moraes. Impeachment esse que tem que vir da sociedade e da Câmara dos Deputados, para que as pessoas entendam que essa casa funciona como juiz. Funciona como juiz. E isso é até difícil as pessoas entenderem, eu estou aqui tentando explicar, porque se um deputado assina o pedido, ele então cria inviabilidades jurídicas, porque essa casa será o juiz de um impeachment. O cara é sabatinado aqui, o cara é ouvido aqui, aprovado na CCJ ou desaprovado, nunca vi ninguém desaprovado, porque muitas vezes os senadores vão para lá elogiar o currículo do cara, e quando está cheio de processo no Supremo, o discurso dos caras é mais ou menos assim: lembra-te de mim. Das vezes que eu participei de sabatina aqui, eu não consigo me lembrar de outros, mas parece que só eu sabatinei. Na época de Alexandre de Moraes, ele foi atacado de forma vil por esse PT que está aí, que hoje vive de consórcio com ele. Randolph chamava ele de advogado do PCC, entrou no PGR, chamando ele de golpista. Hoje são amiguinhos. Agora o Clezão, que morre na tutela do Estado, por conta da perversidade de um ministro. E alguém diz, mas a gente fala em Alexandre de Moraes, foram palavras também do senador Pacheco, quando nos recebeu de forma educada no seu gabinete, de que é preciso entender também que a Suprema Corte, ela forma maioria. Ora, então todos são coniventes. E eu tenho dito que o Brasil hoje não passa de um consórcio de perversos, que envolve do PCC ao Comando Vermelho, ao MST, ao Executivo e à Suprema Corte desse país.
Essa mulher que é minha irmã em Cristo, é evangélica, membro de uma igreja evangélica aqui, de onde o Clezão fazia parte, e não é esse o mérito. Qualquer pessoa. Eu visitei, eu estive na colmeia todos os dias. Eu implorei a CPMI, senhor presidente. Eu chorei e implorei a Comissão de Direitos Humanos, que direitos humanos não tem nada. É só audiência pública, para que fosse a colmeia ouvir aquelas mulheres com câncer, com comorbidade, pressão alta, com depressão, diabéticas, que estavam presas. E uma das quais eu visitei quase toda semana, a todas, e escreveu na estátua com um batom: perdeu, mané. Eu não vou perguntar a Vossa Excelência de quem é essa frase, mas o Brasil sabe de quem é a frase: de Barroso, presidente da Suprema Corte. Alguém agiu com ele? O CNJ tomou alguma providência? Não, porque o CNJ agora é um outro poder. Foi um monstro que esse Senado criou e que eu fazia parte. Mas não foi nesse sentido. Nós criamos uma comissão de ética para que pudesse policiar as ações do Suprema Corte. Mas nós erramos, senhor presidente. Nós colocamos que o presidente da Suprema Corte se tornaria presidente do CNJ. Nós demos 2 colegiados para um homem só fazer o que está fazendo. O Suprema Corte manda, prende. Essa mulher pegou 14 anos de cadeia porque escreveu perdeu o mané. Quem foi que falou perdeu o mané? Barroso. Agora eu sou criminoso, eu sou antidemocrático porque eu estou dizendo que foi Barroso. Foi Barroso. Quem é culpado da morte de Clezão? Alexandre de Moraes. Perverso, sem sentimento, sem alma, sem qualquer senso de misericórdia. Eu fui a presidente do Supremo, Rosa Weber, abortista. Fui visitá-la com o Marinho e com o Mourão. E eu disse a ela: ministra, a senhora é presidente dessa corte, gostaria que a senhora fosse à colmeia. É um pavilhão com 300 mulheres em cada pavilhão, com 2 banheiros, senador veneziano, 2 banheiros. Eu não vi a Comissão de Direitos Humanos desse Senado, comandada pelo senador Paim, moveu uma palha para visitar essas pessoas. A CPMI não visitou, o presidente não visitou, a relatora não visitou. Como que você é acusado de um crime? Vossa Excelência já foi ordenador de despesa, foi prefeito. Como que teus adversários lá te acusam de uma coisa e o Ministério Público não vai te ouvir, o juiz não vai te ouvir? Isso não existe. Ninguém foi ouvido, os advogados foram desrespeitados, o AB não saiu na defesa, o ministro Alexandre de Moraes humilhou os advogados. Mas tudo isso vai tomando outro contorno. Esse tumor foi crescendo. Senhor presidente, veio a furo. Ele veio a furo e o pus está saindo e está fedendo. O mundo inteiro tomou conhecimento. Dia 7 de setembro agora, o povo estava na rua sem medo para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Fora Moraes. Senhor presidente, não vai ser um macho que tem 2 braços igual a mim, 2 pernas, que vai me intimidar, não. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Acho que essa casa, na sua posição de juiz, o presidente Pacheco recebeu o pedido de impeachment que foi entregue pelos deputados. Se vai ser aprovado ou não, não é problema dele. Porque a conversa que sempre se ouviu nesse plenário é que, mas não passa. Tudo bem, não passa. Quem quiser votar contra, que vote. E quem entende, que vote a favor. Não entendi, senhor presidente.
Ah, tem mais orador? Eu pensei que só era eu. Porque você ficou olhando tanto para mim que eu falei, ele está mandando eu ir. Então, só repõe meus 30 segundos. Senhor presidente, eu vou encerrar dizendo mais uma vez que o comportamento desse deputado Túlio Gadelha, ele não tem coragem de olhar nos olhos dessas filhas, a mulher do Clezão. Eles evocam tanto o Herzog e a sua família, e hoje a ditadura do proletariado está instalada no Brasil. A Jane, as filhas e a todas as mães e pais, advogados, maridos, mães que estão presas com 17, 14 anos, presas pelo mesmo tribunal que não sentou, presos, condenados pelo mesmo tribunal que aprovou a graça que Lula deu para um senador Zalcique, que é de casa, o mesmo tribunal que dá 15, 17 anos sem ouvir para uma pessoa, porque estava aqui no dia 8. Foi uma catarse, teve vandalismo, teve, quebraram as coisas, pague, mas na primeira instância, no juiz natural, não é no Supremo Tribunal Federal, onde há vandalismo, e esse foi sempre o meu levante contra o MST, Black Blockers, mas esses não são punidos de nada. A Jane, mais uma vez, representa todos os sofridos desse dia. Vai aqui a minha solidariedade e a minha vergonha desse deputado de, no meio de um debate. Aliás, o PT, a esquerda, sabe fazer isso muito bem. Ontem eles impediram de que o relator fosse lido pelo nosso querido Valadares, um jovem deputado que é o relator dessa anistia. Mas Figueiredo, ao sair do governo, disse que estava fazendo anistia para essa gente que está hoje no poder, que voltaram do exílio, mas um dia nós nos arrependeríamos dessa atitude que o Brasil estava tomando com a volta desses perversos que estão hoje no poder no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta, a sua participação. Senador Zequinha, por gentileza, convido a nossa tribuna. Vai ter sexta-feira?